Olá, é sempre um prazer estar com você. O TV Porto Jornal está começando e tem muita notícia importante por aqui hoje. Vamos aos destaques, então. Atraso de 12 horas gera indignação no Aeroporto Internacional de Porto Seguro. Bahia abre inscrições para novos editais da Lei Aldir Blanc. Segunda-feira PET movimenta Eunápolis com vacinação, adoção e concurso PET. Feira de Flores de Olambra volta a Porto Seguro e reforça apoio a pacientes com câncer. Agora que você já viu o que vem por aí, vamos às informações completas. Um mercado localizado na Praça do Dendê, no bairro Pacatá, em Porto Seguro, registrou um furto que foi flagrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. As imagens mostram um homem circulando pelos corredores, pegando uma garrafa de vodka e colocando o produto dentro da mochila antes de deixar o local. A proprietária relatou que situações semelhantes têm ocorrido com frequência e divulgou o caso para alertar outros comerciantes da região. O suspeito ainda não foi identificado. E a Polícia Militar, por meio da CIPA de Porto Seguro, atendeu uma ocorrência de poluição sonora na comunidade de Frei Calixto. Ao chegar ao local indicado pela central, a equipe confirmou que o volume do som ultrapassava os níveis permitidos para a área residencial. A medição foi feita com equipamento adequado e apontou irregularidade. A responsável pelo aparelho foi identificada e todo o material, incluindo caixas de som, cornetas e fonte automotiva, acabou apreendido e levado para a base da unidade ambiental. A Polícia Militar também elaborou um relatório técnico que deve auxiliar na abertura do termo circunstanciado de ocorrência. E uma menina de 2 anos morreu em Itabela após sofrer um choque elétrico em sua residência no bairro Ventania. A mãe da criança estava em casa no momento do acidente e rapidamente a levou ao hospital Frei Ricardo. Ao chegar, a menina já estava em parada cardiorrespiratória. A equipe médica realizou manobras de reanimação e intubação, mas após mais de 40 minutos de esforços não foi possível salvá-la. Choques elétricos podem provocar paradas cardiorrespiratórias, interferindo no ritmo cardíaco e na respiração, sendo acidentes graves que exigem atenção redobrada. Infelizmente, um acidente doméstico tirou a vida da criança. Nossos sentimentos a toda a família. E ainda em Itabela, a Polícia Civil prendeu em flagrante um jovem de 20 anos acusado de tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio. O crime ocorreu em uma residência no bairro da Bacia após um desentendimento doméstico. De acordo com as investigações preliminares, o suspeito teria atirado na cabeça da companheira de 19 anos e também atingido o próprio irmão de 23, que tentou intervir para defender a jovem. Em seguida, o autor tentou tirar a própria vida. As vítimas e o suspeito foram socorridos e encaminhados para unidades de saúde onde receberam atendimento. O agressor permanece hospitalizado sob custódia e foi autuado em flagrante, ficando à disposição da Justiça. O Tribunal do Júri de Dias Dávila iniciou nesta terça-feira o julgamento de 3 homens acusados de envolvimento no feminicídio da cantora gospel Sara Freitas Mariano, morta em outubro de 2023. No banco dos réus estão o ex-marido da cantora, apontado como mandante, e 2 comparsas que teriam participado da execução do crime. Segundo o Ministério Público da Bahia, o grupo agiu com divisão de tarefas e motivado por promessa de recompensa financeira. Eles respondem por feminicídio qualificado, ocultação de cadáver e associação criminosa. Sara Freitas foi morta com mais de 20 facadas e teve o corpo carbonizado. Um outro envolvido no caso já havia sido condenado a 20 anos de prisão por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e associação criminosa. O julgamento dos 3 réus atuais deve se estender por mais de um dia, dependendo dos depoimentos e da condução da sessão. A madrugada de segunda-feira foi marcada por muita indignação no Aeroporto Internacional de Porto Seguro.
Passageiros de um voo da Azul Linhas Aéreas com destino ao aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, Minas Gerais, relataram que ficaram mais de 12 horas aguardando embarque e sem previsão clara de decolagem. Muitos acabaram dormindo no chão do terminal. A viagem, que deveria durar apenas 1h30, só foi concluída após cerca de 16 horas de espera entre atrasos e incertezas. De acordo com relatos, a companhia informou que o atraso foi causado por questões operacionais, mas os passageiros reclamaram da falta de assistência adequada. A situação gerou tumulto e fortes críticas à empresa aérea, que ainda não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido. Já em Eunápolis, um aposentado de 72 anos foi vítima de um golpe no centro da cidade. As imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que um homem se aproxima do idoso na Avenida Duque de Caxias e inicia uma conversa longa, passando a falsa impressão de que já o conhecia. A estratégia serviu para distrair a vítima. Em um momento de descuido, o suspeito colocou a mão dentro do carro e levou o celular e R$ 50 em dinheiro. A Polícia Civil já analisa as imagens e informou que, assim que for identificado, o criminoso deve responder por furto qualificado, já que o crime foi praticado contra um idoso. A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos ainda reforça que denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp, com garantia de sigilo. E um turista mineiro de 37 anos morreu afogado após ser arrastado pela forte correnteza na praia do Tororão, em Prado, no extremo sul da Bahia. A vítima, identificada como Edevaldo Rodrigues de Souza, estava na cidade passeando com a esposa. Conforme a Polícia Civil, a esposa também foi levada pela água e chegou a se afogar, mas foi salva por banhistas que estavam no local. Ela recebeu atendimento do SAMU e foi encaminhada em estado de choque para uma UPA de Prado. Edevaldo não resistiu e morreu ainda na praia. A Praia do Tororão é um dos principais cartões postais de Prado, mas costuma registrar fortes correntezas, especialmente nesta época do ano, o que exige atenção redobrada dos visitantes. E agora, a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal deflagraram a Operação Gênesis, que apura um esquema de desvio de recursos públicos envolvendo a Prefeitura de Itacaré, no sul da Bahia. Foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão na Bahia e no Espírito Santo. A Justiça Federal determinou ainda o afastamento de 7 agentes públicos e o bloqueio de até R$ 20 milhões em bens. As fraudes teriam ocorrido entre 2018 e 2024. Duas empresas registradas em nomes de laranjas receberam mais de R$ 30 milhões em contratos, com parte dos valores desviados para servidores municipais e empresas intermediárias. A população pode enviar denúncias de forma anônima pela plataforma fala.br na Ouvidoria Geral da União. E olha só, um grupo de pescadores resgatou uma tartaruga marinha que estava presa a uma linha grossa, dificultando sua movimentação. O animal foi encontrado enroscado no material e apresentava sinais de cansaço. Os pescadores retiraram a linha com cuidado e registraram toda a ação. Após ser liberta, a tartaruga recuperou a mobilidade e foi devolvida ao mar. Um gesto que mostra como pequenas ações podem fazer a diferença na preservação da nossa vida marinha. E mais um resgate foi registrado. A equipe de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e Causa Animal resgatou um guaxinim, que entrou em uma residência na rua Caminho do Sol, em Arraial da Ajuda. Os agentes efetuaram a contenção e remoção do animal utilizando equipamentos adequados, garantindo a segurança durante todo o procedimento. Após o resgate, o guaxinim foi encaminhado ao CETAS, onde receberá avaliação e cuidados veterinários antes de ser devolvido ao habitat natural. E agora, atenção, gestores culturais! As inscrições para os editais do ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura já estão abertas na Bahia. Nesta primeira etapa, são 21 editais disponíveis apoiando iniciativas artísticas e culturais em diversas áreas. Os interessados podem se inscrever até o dia 22 de dezembro. Ao todo, mais de R$ 70 milhões estão sendo investidos neste novo ciclo, que deve beneficiar até 1.090 projetos em todo o estado.
Entre as novidades desta edição estão o edital de ações continuadas das artes, com mais de 6 milhões de reais em investimentos, e a premiação artística dedicada ao Forró da Bahia, que vai destinar 700 mil reais a agentes culturais do ritmo. No ciclo anterior, a Bahia contemplou mais de 1.000 projetos, com destaque para o interior do estado, que recebeu 71% dos investimentos. E Eunápolis recebe um evento bem bacana. A Praça da Bandeira, no centro da cidade, recebe nesta sexta-feira a Segunda-feira PET, iniciativa da Unidade de Vigilância de Zoonoses, que oferece vacinação antirrábica, orientações para tutores e a oportunidade de adotar cães e gatos. Um dos destaques da programação é o concurso PET. E para participar é necessário envio prévio da foto do animal e informações de identificação, além da presença do PET no local. A disputa é gratuita e vai premiar os 3 primeiros colocados. A programação também inclui uma palestra educativa reforçando a importância da adoção consciente e da prevenção em saúde animal. A feira é aberta ao público interessado em adotar, vacinar ou buscar orientações sobre manejo e proteção dos pets. A gente faz agora uma rápida pausa e, na sequência, você confere os eventos que seguem movimentando a cena cultural na nossa região. Não sai daí, o TV Porto Jornal volta já. O segundo cicloturismo da Costa do Descobrimento atraiu ciclistas de diversas cidades e movimentou a região com um percurso planejado para valorizar as belezas naturais e o turismo local. A proposta do evento, que cresce a cada edição, é unir esporte, lazer e sustentabilidade. Os participantes pedalaram por trilhas, matas e áreas litorâneas, passando também por pontos de relevância histórica. O trajeto, pensado para diferentes níveis de experiência, proporcionou desde momentos de aventura até trechos de contemplação. A chegada contou com estrutura de apoio, hidratação e confraternização entre os ciclistas, reforçando o espírito de comunidade que marca o cicloturismo na Costa do Descobrimento. E uma ação solidária e cheia de cores voltou a Porto Seguro. A Feira de Flores de Olambra retorna ao município, reunindo variedades de plantas e, ao mesmo tempo, reforçando o apoio a pacientes em tratamento contra o câncer. Vamos conferir os detalhes dessa iniciativa que une beleza, cuidado e solidariedade. A tradicional Feira de Flores de Olambra volta a acontecer em Porto Seguro. Até 7 de dezembro, o estacionamento do estádio Aguinaldo Bento recebe a edição deste ano, com diversas flores e plantas ornamentais. O evento mantém o seu caráter social de apoiar o projeto Ciranda da Vida, que oferece assistência e acolhimento a pacientes com câncer no município. Nós fundamos a associação como CNPJ em janeiro de 2013, mas nós fizemos a primeira reunião e nos reunimos, éramos 4 da área de saúde, psicólogas e terapeutas, em dezembro de 2010. E a intenção nossa era dar apoio a pacientes com câncer, porque todas nós tivemos algum paciente com câncer na família. Aqui em Porto Seguro existe muita deficiência com relação a esse apoio aos pacientes. Então essa era a nossa intenção maior, ajudar a todos aqueles que necessitassem. A feira também conta com a participação das mulheres atendidas pelo Ciranda da Vida. Elas auxiliam nas atividades do evento e encontram nesse contato com o público e com as flores uma forma de pertencimento, como destaca a cofundadora da associação. Nós também fazemos o pedido para que as pacientes participem do viveiro, aprendam a transplantar as plantas, a cuidar delas, porque é uma forma de você ajudá-las a ter uma profissão também diferente, uma vez que algumas pacientes não podem mais pegar peso, então o trabalho que elas faziam anteriormente às cirurgias ficou prejudicado. Elas não podem pegar muitas vezes
muito peso, não podem fazer esforço para varrer, para limpar, não podem lavar coisas pesadas. Então, a gente precisa criar possibilidades outras para que elas possam entrem no mercado de trabalho. Então, a feira nos ajuda nesse aspecto financeiro e também nesse aspecto terapêutico. O público tem respondido bem à programação. A movimentação diária é constante e, segundo a organização, a população vem comparecendo com disposição para apoiar a causa. O carro-chefe é sempre as orquídeas, né? As orquídeas, além de bela, elas são super resistentes, as flores ficam um período maior de tempo, né? E dá para todos os ambientes, desde casa, a parte do comércio, né? Então a gente já vendeu bastante e a variedade da feira está enorme. Você viu que ela está linda, né? A gente tem desde frutíferas, tem a parte de folhagem, planta para sol, planta para dentro de casa, então tá um evento bem bacana. E a organização reforça o convite para que a comunidade continue participando. Além de visitar a feira, o público também é incentivado a conhecer de perto o trabalho da associação e se aproximar das iniciativas sociais desenvolvidas aqui na cidade. A gente está até o dia 7 de dezembro, é uma feira mais extensa, porque a gente sabe que a gente está chegando à alta temporada e às vezes as pessoas não têm tanto tempo. Então é um período assim que tem praticamente 15 dias aí para a pessoa vir. Então saindo do trabalho a gente está até às 19, horário de almoço, a gente não fecha, a gente está diretão aqui até o dia 7. Então vocês vêm prestigiar, independente, a gente tem plantas com valores de R$4, a gente tem plantas que são compactas, que dá para levar na sacolinha no ônibus. Então todo dia também dá para levar um pouquinho e dá para ajudar essa causa que é tão importante. A nossa associação, a sede própria agora, nossa, fica na entrada do condomínio Gaudí. E esse condomínio Gaudí fica em frente ao supermercado Mix Mateus. Então nós convidamos a todos aqueles que quiserem conhecer o nosso projeto, nós estamos sempre com as portas abertas e ficamos muito felizes de poder mostrar esse trabalho que nós fazemos com muito carinho, muito amor, graças a toda a sociedade. Muito bonita essa iniciativa que, além de movimentar a cidade, faz a diferença na vida de quem enfrenta o tratamento contra o câncer. E vale lembrar que, ao prestigiar a feira, a comunidade também fortalece ações importantes de apoio e acolhimento aos pacientes. E falando agora de cultura, a exposição Territórios Entrelaçados, da artista Thaís Hoffmann, está aberta ao público no Centro de Cultura de Porto Seguro até o dia 20 de dezembro. A mostra reúne obras em cerâmica, bordado e fotografia que retratam a relação das comunidades litorâneas com o mar, valorizando memórias, tradições e saberes ligados à pesca artesanal e aos modos de vida da região. As peças exploram elementos como redes, trabalho manual e ancestralidade, criando narrativas visuais que homenageiam famílias que vivem da maré e preservam práticas culturais transmitidas entre gerações. Com entrada gratuita e uma proposta artística cheia de significado, fica aí o convite para conferir a exposição que celebra a identidade, a memória e reforça a cultura do nosso litoral. E seguimos com o TV Porto Jornal e chegou a hora da previsão do tempo. Bianca Barroso conta pra gente todos os detalhes. Então, pessoal, a gente começa a previsão falando sobre a instabilidade que continua estacionada aqui no sul e extremo sul da Bahia. Esse sistema deve permanecer na região pelo menos até quinta-feira, se deslocando lentamente em direção a Salvador e se afastando do mar. Nas próximas horas, essa circulação deve intensificar a umidade em toda a faixa litorânea do Nordeste, e Porto Seguro está entre as áreas com maior chance de chuva. Entre terça e quarta-feira, a previsão indica acumulados que podem chegar a 90 milímetros, aumentando o risco de alagamentos e alguns transtornos pontuais. Com esse cenário atual, o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia evoluiu para o nível laranja, indicando o perigo para chuvas intensas. E por estarmos muito próximos da costa, o vento também deve ser sentido com maior força.
E a gente segue agora com a previsão detalhada para esta quarta-feira aqui na nossa região. Porto Seguro deve ter um dia de tempo severo. A chuva forte, acompanhada de trovoadas, aparece desde cedo e permanece durante a manhã, a tarde e também à noite. As temperaturas variam entre 24 e 28 graus e o volume de chuva chama atenção, cerca de 65 milímetros, com probabilidade de quase 90%. Em Santa Cruz Cabrália, o cenário é muito parecido. A cidade também terá chuva forte e trovoadas ao longo de todo o dia. As temperaturas ficam entre 24 e 28 graus e o vento sopra do sudeste a 14 km por hora. E Eunápolis, a quarta-feira também inspira atenção. A previsão indica chuva e trovoadas desde a madrugada e tanto pela manhã quanto à noite há risco de temporais mais intensos. A mínima fica em 22 graus e a máxima em 28. Portanto, a quarta-feira será de atenção redobrada em toda a Costa do Descobrimento, mas ficamos na expectativa de que a chuva venha de forma bem distribuída, ajudando a aliviar o calor e sem provocar grandes transtornos na região. Eu fico por aqui e volto amanhã com atualizações. A Arraial da Ajuda recebeu a Copa Costa do Descobrimento de Motocross, reunindo pilotos de várias categorias em competições intensas e emocionantes. As provas contemplaram desde o Mirim até o MX4, garantindo velocidade, técnica e adrenalina ao longo do evento. O evento reforçou o fortalecimento do esporte, o incentivo às modalidades off-road e a valorização dos pilotos locais. E a tradicional festa de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Santa Cruz Cabrália, terá início neste sábado e seguirá até o dia 8 de dezembro, com programação religiosa e cultural na cidade histórica, onde está localizada a igreja matriz dedicada à santa. A abertura contará com carreata saindo de Coroa Vermelha em direção à cidade histórica, marcando também o início do novenário. Entre os destaques está a caminhada com Nossa Senhora da Conceição, que parte de Porto Seguro rumo a Santa Cruz Cabrália na madrugada do dia 7. No dia da padroeira, a programação inclui a apresentação da chegança, seguida de procissão e missa solene presidida por Dom José Edson Santana Oliveira. Com o tema Caminhando com Maria, cremos na esperança que não decepciona, o evento é considerado um dos mais importantes do calendário religioso do município. Agora, olha que legal! O vilarejo de Caraíva conquistou destaque internacional com a vitória do restaurante Coa no Campeonato de Assados, organizado pela Associação Mundial de Churrasco, realizada no Chile. A competição reuniu 80 equipes de 40 países que disputaram as principais categorias. O restaurante Coa garantiu o primeiro lugar na categoria de peixes com o mestre churrasqueiro Alexandre, transformando o peixe fresco em uma experiência gastronômica que já é marca registrada na região. Reconhecido pelos clientes, o prato levou o sabor e a tradição de Caraíva para o cenário internacional, reforçando a reputação do vilarejo no mundo do churrasco. A conquista reforça a combinação de técnica, identidade e simplicidade sofisticada do litoral baiano, destacando Caraíva como referência em experiência culinária. Parabéns a Caraíva e ao restaurante Coa por levar o sabor da Bahia ao reconhecimento internacional. E se você gosta de futebol, Porto Seguro recebe um fim de semana ainda mais movimentado, com atrações que prometem lotar a arena e garantir clima de torcida do início ao fim. No sábado, a cidade transmite Flamengo versus Palmeiras em um telão gigante, proporcionando experiência de estádio na Passarela da Cultura para todos os torcedores. A programação inclui ainda show ao vivo, garantindo música, animação e a união das torcidas. Já no domingo, a emoção toma conta do gramado com a grande final do campeonato local. Juventus e Mercado do Povo entram em campo a partir das 14 horas na Arena Ventania, em um jogo que promete fortes emoções e disputa acirrada pelo título. Então já sabe, um fim de semana completo para quem ama futebol e quer curtir bons momentos em Porto Seguro.
E o TV Porto Jornal de hoje fica por aqui. Continue acompanhando tudo o que acontece na nossa região na programação da TV Porto. Uma ótima semana para você e até o próximo encontro. TV Porto, o seu canal local.